Bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Estamos iniciando aqui mais uma semana juntos, no nosso devocional da manhã. Então seja muito bem-vindo, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me acompanhe aqui de segunda a sexta-feira. Nós temos o nosso devocional aqui e eu tenho certeza de que você será abençoado. Então vamos à leitura. No capítulo 28 nós vamos dar sequência, então, ali a partir do versículo 11. O versículo 11 diz assim: o rico pode até se julgar sábio, mas o pobre quem tem discernimento e conhece a fundo. Esse versículo ele é muito interessante, falando a respeito da diferença entre o rico e o pobre. E ele fala aqui que o pobre ele tem discernimento e conhece a fundo. Por quê? Porque na realidade o pobre ele sabe o que é sofrer. Por exemplo, se você tem alguém que herdou, né, por exemplo, dos seus pais uma fortuna, ou ele sempre cresceu em meio à riqueza, ele não sabe o que é passar fome, ele não sabe o que é sofrer, ele não sabe o que é não ter dinheiro para comprar alguma coisa. Então, nesse caso, quando a gente compara o rico e o rico muitas vezes ele se acha sábio. Por quê? Porque ele tem dinheiro e ele, às vezes, na maioria das vezes, ele tem aquele sentimento de orgulho, porque ou ele conquistou, ou porque ele tem as suas posses. Mas, na verdade, o pobre ele entende o que é sofrer e, por conta disso, ele sabe o que o rico tem no coração e o que o rico sente, e que muitas vezes é uma ilusão que o rico tem e que está sentindo. Então, por isso que é interessante esse texto aqui, quando ele diz que o rico pode até se julgar sábio, mas o pobre, na verdade, sabe exatamente o que é que o rico está pensando, o que está acontecendo com ele. O versículo 12 diz assim: quando os justos triunfam, a prosperidade geral, ou seja, todas as pessoas são abençoadas quando os justos triunfam. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Por quê? Porque o ímpio ele só procura a destruição, a maldade. E quando ele tem o poder nas mãos, aqueles que estiverem perto do ímpio vão sofrer também as consequências. Ao passo de que, quando o justo está no poder, ele abençoa a vida das pessoas. Por quê? Porque ele é justo, porque ele tem sabedoria. Então há a diferença aqui entre o rico, o ímpio e o justo, né? Versículo 13. Quem esconde os seus pecados, preste atenção nisso, olha só, quem esconde os seus pecados não prospera. Olha só, aqui é uma chave, se você prestou atenção, muitas vezes você pode não estar prosperando. Por quê? Porque há pecados encobertos. E ele diz assim: mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Em outras palavras, prospera. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso também. A prosperidade foge de nós quando há um pecado encoberto e quando não há confissão. Versículo 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. E essa palavra que nós lemos aqui, o homem constante, essa palavra constante, ela traz para nós aqui um significado muito profundo. Constância é você permanecer numa mesma atitude, por exemplo, né? Constância é você não ter muitos altos e baixos. A gente sabe que, como seres humanos, normalmente nós temos o nosso alto e baixo. Mas como a gente está falando aqui de temor ao Senhor, nós não devemos uma hora temer e outra hora não temer. Ou seja, ter esses altos e baixos. A gente precisa ser constante, sempre temer ao Senhor. Então, essa palavra ela é muito importante para que a gente possa entender como devemos agir, né, em relação ao temor do Senhor. O contrário, quem não teme ao Senhor, que não tem essa constância, cairá na desgraça. Versículo 15. Como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Aqui nós falamos então antes, né, a respeito do justo e do ímpio, quando ele está governando, que ele tem o poder na mão. E aqui justamente ele traz essa ideia de que como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio, né, que governa um povo necessitado. Por quê? Porque o ímpio tem no coração a maldade. A maldade já está enraizada no coração do ímpio, ele não quer saber de ajudar os outros. Então, se ele está governando um povo necessitado,
que padece ali das suas necessidades, ele vai oprimir essas pessoas a fim de tirar proveito delas. E isso é muito ruim, isso é muito prejudicial para as pessoas, ao passo de que o justo já é totalmente o contrário. O justo, ele vai observar a necessidade e não vai deixar essas pessoas passarem por necessidade. Ou seja, não terem as suas necessidades supridas. Por quê? Porque ele age de forma justa. Versículo 16, continuando a mesma ideia, né? O governante sem discernimento aumenta as opressões. Por quê? Porque não tem discernimento. Mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Aqui a gente precisa parar e entender que antigamente, então, como tinha os reis, né? Na época em que foi escrito os provérbios aqui, então ele está falando justamente no sentido de que um governante, ou seja, aquele que era colocado como rei, quando ele não tinha discernimento, ele aumentava a opressão sobre o povo. Ao passo de que o rei, né, o governante que odiava o ganho desonesto, ele prolongaria, né, o seu governo sobre a nação, sobre o povo. E o povo era abençoado, o povo prosperava quando tinha um governante que era a favor da honestidade e não contra, ou seja, sem discernimento. Versículo 17, o assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Olha que forte isso. Sabe aquela pessoa que comete uma atrocidade? Ela vai carregar essa culpa, ao menos que ela se arrependa de coração, peça perdão para Deus, porque a gente sabe que dependendo do que essa pessoa fez, as pessoas vão julgá-la para sempre. Mesmo que haja um arrependimento, muito dificilmente essa pessoa será restituída normalmente à sociedade por conta daquilo que fez. Então ela vai sofrer esse julgamento pelas pessoas. Mas a questão é da culpa interior. Essa pessoa, ela vai carregar essa culpa se não houver um arrependimento daquilo que fez. E sofrerá então as consequências, ou seja, será fugitivo até a morte. Versículo 18. Quem procede com integridade, ou seja, o que é você ser íntegro? É você ser completo. Você ser uma pessoa completa de sabedoria, de todos os princípios bíblicos, né? Seguir fielmente, temer a Deus, isso é viver de forma íntegra. Então, quem procede com integridade viverá seguro. É uma certeza que a gente tem. Aquele que vive os princípios bíblicos, que é honesto, que ajuda as pessoas, se preocupa, não deixa as pessoas passarem necessidade, essa pessoa viverá de forma segura. Mas quem procede com perversidade, de repente, cairá. Ou seja, vai vir a consequência para aquele que age de forma perversa. Não há como escapar dessa realidade. Agora o versículo 19 diz assim: quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Acredito que eu tenha comentado em alguns devocionais atrás a respeito do que a gente está vivendo no nosso dia hoje, né? Da internet, das informações. Então, por exemplo, alguém chega e diz: olha, eu tenho aqui uma proposta para você ganhar dinheiro rápido, sem precisar fazer nada. Você não precisa fazer nada. Sabe aquela curiosidade? Então você vai atrás para saber e você percebe que aquilo não é uma realidade. É uma fantasia, que isso não existe. Então o texto está dizendo: quem lavra a sua terra terá comida com fartura. Ou seja, quem trabalha, quem faz aquilo que tem que fazer, quem entende que nada vem de mão beijada, que nada vem fácil, né? Essa pessoa vai ter com fartura. Mas aquele que fica correndo atrás de fábula e vê que não deu certo, daí não fez nada. Então, por exemplo, lá tem uma oportunidade lá e eu não preciso fazer muita coisa para ganhar. Daí você corre atrás daquilo, perde um tempo, aí de repente você viu que não deu nada, aí você corre atrás de outra coisa, lá vai dar certo, lá vai dar certo. Viu que não deu nada, na verdade você perdeu um enorme tempo e quando percebe você não tem nada e não fez nada. Ao passo de que quando você entende que o trabalho ele faz você ter fartura, então você vai com certeza correr atrás daquilo que você já sabe que vai dar resultado, mas que também vai dar trabalho. Então aqui que está a grande chave da questão.
tudo que você quiser fazer para prosperar vai dar trabalho. Não há nada que não dê trabalho. Então não corra atrás daquilo que prometem, né? De forma fácil, você conseguir alcançar um resultado de forma rápida, fácil, sem fazer muito esforço. E isso não existe. Isso é algo que é fábula, tá? Então não caia. Até mesmo, por exemplo, vou dar o exemplo de pessoas que ganham na loteria, né? Muita gente vai no final do ano agora, né? Atrás da Mega Sena para fazer a fezinha, né? Ah, vai que eu ganho na Mega Sena. Mas na verdade, quando a pessoa ganha a Mega Sena, ela não sabe o que fazer com aquele dinheiro e acaba se atrapalhando na vida, e ela vai perceber que aquilo, na verdade, não ajudou tanto ela quanto imaginava, porque vai ter um monte de gente querendo dinheiro, vai aparecer um monte de proposta, um monte de coisa, vai cair em armadilha, e então a pessoa normalmente não vai ter sabedoria, porque se ela já estava buscando isso, é porque ela já não tinha sabedoria. Que eu estou falando para você que quem busca essas coisas não é sábio. Quem busca facilidade na vida, ganhar na loteria, não tem sabedoria. Tudo que você quer fazer para crescer tem que ter trabalho envolvido, tá bom? Então é o que está dizendo aqui para nós nesses textos, e eu queria deixar essa palavra com você nessa manhã. Amém? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus? Se você pode, feche seus olhos e oremos. Pai, obrigado por mais uma manhã tão maravilhosa e por essa semana que está se iniciando. Eu peço que venha abençoar cada um, Senhor, que aqui está, e nos ajude a entender, Pai, a realidade, ó Deus, de que o trabalho, ele dignifica o homem, ele traz para nós o nosso sustento diário, ele traz fartura, mas tudo aquilo, Senhor, que é muito fácil, na verdade, vai nos iludir, trazer muitos prejuízos à nossa vida. Então nos ajuda, pelo Teu Espírito, a ter discernimento daquilo que é certo ou não, para que a gente possa agir da forma correta. E eu peço que Tu venha abençoar a cada um que está comigo, cada lar, Senhor, cada família aqui representado. Abre as portas, ó Deus, dá direção, Senhor, sabedoria, Pai, e nos aumenta o nosso discernimento a cada dia, Pai. Esse é o meu pedido nessa manhã, e eu Te agradeço por esse momento tão maravilhoso e especial. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida. Não se esquece de se inscrever no canal. Também, se você quiser compartilhar com mais pessoas esse vídeo, fique à vontade. Tenho certeza que você estará abençoando a vida de mais pessoas. E também, se você quiser me seguir no Instagram, @WagnerIsmaelLemes, com 2 L's, Ismael Lemes, tudo junto, tá? E também o meu site, wagnerlemes.com.br. Será uma alegria ter você comigo. Deus te abençoe e até amanhã.